Caro Padre Marco, Padre Helder, que hoje completam um ano de vida sacerdotal, juntamente de outros sacerdotes. É uma grande alegria estar aqui celebrando com vocês este momento especial em suas vidas. Caros sacerdotes, Padre Edmilton, pároco, caros diáconos, religiosas, irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui louvando e bendizendo a Deus pelo dom do sacerdócio. Deus concede um grandiosíssimo tesouro a vasos de barro, frágeis, mas Deus quis assim fazer, Deus quis assim agir. Por isso que hoje, enquanto igreja, nós nos reunimos para louvá-lo e bendizê-lo. Como é bom ter o sacerdote no meio da sociedade, no meio de um mundo que tantas e tantas vezes age de forma contrária. Padre Marco, há um ano você está sendo dispensador da misericórdia de Deus, como traz o seu lema de ordenação: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Dispensador desta misericórdia através dos sacramentos e de todo o que é próprio do ofício sacerdotal. Nesta homilia, quero destacar dois aspectos desta misericórdia: a palavra de Deus e o sacrifício eucarístico. Por isso farei uso de uma homilia do Papa Bento XVI, proferida por ocasião da primeira missa de um sacerdote. Assim escreve, assim nos exorta, nos ensina o Papa Bento XVI. Cada palavra desta do Santo Padre nos ajuda, nos orienta, nos exorta, nos fortifica para que estejamos atentos da missão que nós sacerdotes temos e de tudo aquilo que pode acontecer também no decorrer desta missão. Primeiro momento, a palavra de Deus. Realmente, precisamos dela como do pão de cada dia. O Padre necessita da palavra de Deus, porque ele também é um transmissor desta mesma palavra. O Padre, celebrando a missa diariamente, ele prega esta palavra. O Padre, rezando a liturgia das horas diariamente, ele vive desta palavra, ele se alimenta desta palavra, além dos momentos pessoais de orações com a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. E precisamos de homens que existem para esta palavra, precisamente porque se tornou tão desconhecida para nós. É difícil anunciar hoje a palavra de Deus no mundo que está saciado de toda espécie de sensação. A palavra de Deus é um pão que nos alimenta, que nos fortifica, mas ao mesmo tempo, tantas e tantas vezes, católicos que se alimentam de outros pães, de outro alimento, e não se abrem à palavra de Deus, não se deixam fortificar por ela. É difícil anunciar hoje a palavra de Deus no mundo no qual também o sacerdote deve procurar tateando chegar a ela, e tem a escolha de ou dizer o que ninguém entende, ou traduzir para o nosso mundo de um modo muito indeciso ou insuficiente o que está tão distante do nosso dia a dia. Vejam que também o sacerdote pode entrar neste dilema diante da palavra: pregar a palavra de uma forma em que ninguém entenda, ou então diluir a palavra adaptando-se ao mundo moderno, adaptando-se àquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo quer, deixando
de extrair da palavra, de fato, a voz de Deus e a ação de Deus, que a todo momento nos convida a uma mudança radical de vida. O serviço da palavra se tornou difícil. Por vezes, pode acontecer ao sacerdote de hoje o que foi o destino do profeta Jeremias, ao qual o seu anúncio profético só trouxe aborrecimentos, revoltando-se ele muitas vezes apaixonadamente contra a sua tarefa como profeta, dizendo a Deus de forma enérgica: enganaste-me, Senhor, enganaste-me, ó Deus. Exclama ele no seu desespero: deixa-me em paz. Ele gostaria de sacudir de si a palavra, que fez dele um solitário, um tolo, um marcado com o qual ninguém quer ter nada a ver. Jeremias se viu um fracassado diante do anúncio da palavra. Ninguém queria ouvi-lo, e aqueles ainda que o ouviam, depois caçoavam dele, perseguiam. Até preso ele foi, até açoitado ele foi por causa da palavra. Jeremias então se lança diante do Senhor e diz: Senhor, de que adianta eu anunciar a palavra? Desde pequenino, desde o ventre materno me chamaste, e agora eu virei motivo de vergonha, de chacota por causa da sua palavra. Então Jeremias fica desesperado. Isso, caros irmãos e irmãs, tantas vezes pode acontecer também na vida do sacerdote. Quantas incompreensões o sacerdote enfrenta, quantas dificuldades, quantos obstáculos o sacerdote enfrenta no anúncio da palavra, a tal ponto que ele pode dizer como Jeremias: mas Senhor, vale a pena? Vale a pena? Por causa da palavra eu me tornei só. Por causa da palavra ninguém quer confraternizar comigo. Ele gostaria, Jeremias, de sacudir de si a palavra, que fez dele um solitário, um tolo, um marcado com o qual ninguém quer ter nada a ver. Mas ele deve levar o peso da palavra. Jeremias deve levar o peso da palavra. Você, Padre Marco, Padre Helder, cada um de nós sacerdotes, devemos levar o peso da palavra, mesmo que de fato ela seja pesada, mesmo que de fato as nossas forças sejam completamente exauridas. Mas ao mesmo tempo, como Jeremias, nós também podemos dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Fomos seduzidos pela palavra. A palavra de Deus nos fisgou. Agora somos homens da palavra e devemos ser homens da palavra, não apenas pregando para os outros, mas também pregando para si mesmo, tendo a sua vida, a nossa vida completamente transformada por ela. É o peso da palavra, mas também é a alegria da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos liberta, a palavra de Deus, ela nos sustenta, a palavra de Deus nos torna também homens fortes, mesmo que vivamos este conflito interior de ora sermos perseguidos por causa da palavra e ora sentirmos a alegria por sermos alimentados por esta palavra. E sentir também a alegria de tantas vezes que esta palavra produziu frutos na vida de tantas pessoas, transformando tantas pessoas, simplesmente porque fomos instrumentos de Deus, instrumentos ineficazes, instrumentos frágeis. Mas o que fazer? Deus quis contar conosco, e é assim que nós devemos continuar caminhando. Tem os seus desafios em anunciar a palavra, mas também tem a sua alegria. E depois da palavra, queridos irmãos e irmãs, um segundo ponto que podemos destacar
junto do Papa Bento XVI, é justamente o pão da Eucaristia, a Santa Missa, que é o principal ofício do sacerdote, não o único, mas o principal ofício do sacerdote. Ao lado do serviço da palavra está o serviço dos sacramentos, que abrangem toda a vida, principalmente a Santa Missa, que é o ponto culminante diário da vida sacerdotal, a íntima comunhão misteriosa do céu e da terra que Ele concede. Hoje, celebrando esta Eucaristia solene, mas mesmo que não fosse solene, nós temos aqui a união do céu e da terra. Toda a milícia celeste está celebrando esta missa conosco, por celebrarmos também o dom do sacerdócio. Deus nos convida à sua mesa, Ele se dá a si mesmo a nós. A Eucaristia é a festa santa que Deus mesmo nos dá, ainda que as condições externas sejam as mais pobres. Mas lembramos-nos a este propósito de uma coisa: a festa vem do sacrifício. Só o grão de trigo que morreu produz fruto. É interessante ouvirmos as reflexões feitas pelo Papa Bento XVI, que ele apresenta de tal forma a grandiosidade dos sacramentos da Igreja, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento, o Santo Padre esconde a realidade da cruz, a realidade do sacrifício, que está totalmente imbuída a vida do Padre, que está totalmente imbuída a vida dos fiéis, de todos aqueles que querem permanecer unidos a Cristo. Lembremos-nos a este propósito de uma coisa: a festa vem do sacrifício. Só o grão de trigo que morreu produz fruto. O centro da vida sacerdotal é o sacrifício de Jesus. Mas este sacrifício não pode ser celebrado sem nós. O sacrifício de Cristo é o sacrifício também do sacerdote, deve ser o sacrifício do sacerdote. O Padre, quando celebra a Santa Missa, in persona Christi, na pessoa de Cristo, ele deve viver como Cristo, viver a vida de Cristo, se tornar um como Cristo. Por isso não acontece este sacrifício, não acontece este banquete sem a presença do sacerdote. Sacerdote e Eucaristia estão intimamente unidos, são como irmãos gêmeos, nasceram juntos. O Padre nasceu para a Eucaristia nasceu para o Padre. E assim a Eucaristia é distribuída aos fiéis, para também eles serem sustentados pela força que vem do alto, pela força que vem de Cristo. Para o sacerdote, isso significa que sem o sacrifício, sem a fadiga da renúncia a si mesmo, aprendida lentamente, não pode cumprir verdadeiramente o serviço de Cristo. Seguir a Cristo significa seguir aquele que veio para servir e se dar a si mesmo. Esta é a grandeza e o peso da tarefa sacerdotal. Nós não somos padres para nós mesmos, somos padres para a Igreja, somos padres para os fiéis. Por isso é preciso haver esta entrega, é preciso haver esta doação, é preciso a busca constante de uma vida santa, de caminharmos na graça santificante. O Padre precisa ser o primeiro a caminhar na santidade de vida para levar juntos os seus fiéis. Por fim, queridos irmãos e irmãs, queridos sacerdotes, escutemos mais uma vez a palavra de Deus
como a encontramos no Evangelho deste dia. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunhos de mim. Caros padres, como é bom saber que nós não fazemos nada sozinhos. Tudo o que nós fazemos é por obra e graça de Deus. E é justamente o Espírito Santo que nos impele a vivermos na graça santificante, a vivermos intensamente a vida sacerdotal. O Espírito nos conduz, o defensor, o paráclito, o advogado, vem sempre em nossa defesa quando abrimos o nosso coração e somos fiéis ao projeto de Deus. Estejamos sempre com este coração abertos para acolher o Espírito Santo de Deus. Sim, é preciso dar testemunho de Cristo mediante a ação do Espírito Santo, mas o testemunho se dará mediante o martírio, mediante a entrega total. Não será fácil, pois continua o Santo Evangelho: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Quantas pessoas se opõem abertamente ao Santo Evangelho? Quantas pessoas odeiam quando um sacerdote fala, odeiam quando um padre prega? Quantas pessoas se sentem incomodadas simplesmente por ver um sacerdote? Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Mas Deus permanece conosco. Não estamos sozinhos. Tudo o que fazemos é por obra e graça de Deus. Se fazemos o bem, é por graça de Deus. Se fazemos o mal, é por nossa própria fraqueza e fragilidade. As palavras de Cristo se cumpriram em sua própria vida, na vida dos apóstolos, e se cumprirá na vida de todos aqueles que permanecerem fiéis a Jesus. Assim, com todas as oposições do mundo, os dias vão passando e Deus parece estar longe. Quantas vezes o sacerdote enfrenta a secura espiritual, a aridez espiritual, mas ao mesmo tempo Deus nunca o abandona, Deus sempre está com ele, porque é Deus quem o sustenta, é Deus quem o faz caminhar, é Deus quem o faz prosseguir. A lâmpada de Deus nunca se apagou e nunca se apagará, seja na vida dos sacerdotes, seja na vida dos fiéis. E a voz do Senhor continua chamando aqueles cujo coração é puro e cuja alma está aberta. Deus torna a fazer-se ouvir no meio da indiferença humana. Deus continua chamando. Como é belo nós vermos na igreja tantos jovens sendo chamados à vida sacerdotal. Temos aqui padres tão jovens, dentre eles Padre Marco, Padre Helder, que estão fazendo hoje 1 ano de vida sacerdotal. No meio das trevas, no meio da escuridão, no meio da agitação do mundo, Deus continua chamando, e Ele não grita, Ele chama, e sempre tem alguém que está atento à voz do Senhor e responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, quero trabalhar na sua messe. Ele procura os homens, também quando os homens ameaçam esquecê-lo, mas ele fica. Mas ele só pode chamar, porque no meio do caos do mundo existem homens que sabem escutar, cuja vida não está recheada com a massa dos próprios cuidados e interesses. O ouvir se torna vocação, e a vocação se torna um peso que deve ser suportada nas fadigas de uma longa vida. Mas a fadiga se torna graça,
a fadiga se torna alegria. Permanecei no meu amor e a vossa alegria será completa. Ouvimos no Evangelho de ontem. Para Ele mesmo, que no meio do peso do seu serviço encontra a plenitude, e para os homens que lentamente tornam a conhecer a Deus e com isso também a si mesmos. Peçamos a Deus que também hoje chame homens, aliás, continue chamando homens, que também hoje desperte homens que são capazes de ouvir. E agradeçamos nesta hora, porque mais uma vez envia jovens sacerdotes com a sua palavra. Padre Marco, Padre Helder, recomendamos a Jesus o caminho que iniciastes. Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, abençoa este começo. Leve à consumação o que começastes na vida destes jovens sacerdotes, por intercessão de sua Mãe Santíssima e também nossa Mãe. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.